Bom dia, senhores torcedores do canal Cênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, às 16 horas, é a estreia do técnico Luiz Zubeldia. Caraca. Luiz Zubeldia pelo Fluminense. Ele chegou no Fluminense sexta-feira, deu o primeiro coletivo na sexta, né? O segundo ontem, depois deu uma entrevista, né? Pela Flu TV, a todos os repórteres, influencers, todo mundo que quis assistir, falando mais ou menos sobre tudo, né? Sobre o Fluminense. E hoje ele estreia, né? Já quis logo estrear no jogo de hoje. O cara que está com disposição, tá vindo para tentar tirar o Fluminense e botar o Fluminense lá em cima. E preparar o Fluminense para até o final do ano. Diz que gosta de trabalhar com muitos jogadores, porque do jeito que é o Campeonato Brasileiro, você tendo vários jogadores, aí você não perde muito a técnica, né, dos jogadores, porque tem vários jogadores que podem entrar. E também, olha só, eu vi aqui a reportagem do GE no dia de hoje. Fluminense e Botafogo medem força às 16 horas, horário de Brasília. Deste domingo no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A TV Globo e o Premier transmitem o jogo e o GE acompanha em tempo real. Fluminense vem de resultado positivo no Campeonato Brasileiro, né? Após a vitória sobre o Vitória por 1-0 no Barradão, no fim de semana passado. Porém, no meio de semana foi eliminado da Conmebol Sul-Americana após ser superado pelo Lanús com uma derrota lá e o empate aqui em 1-1. Onde o técnico Renato Gaúcho pediu demissão e saiu, na minha opinião e a opinião de muita gente, covardemente, né? Porque tem muita gente falando, eu até penso dessa maneira também, depois de ser eliminado pelo Lanús, eu acho que ele ficou com medo de continuar e perder para o Botafogo hoje, né, no caso. E aí ser mais criticado ainda. Aí ele pediu o boné e foi embora. Então, o Tricolor tenta destacar uma sequência de 8 derrotas consecutivas para o rival, ou seja, para o Botafogo. E terá a estreia de Luiz Zubeldia, que substitui Renato Gaúcho, que pediu demissão, que eu acabei de falar com vocês. Botafogo empatou em 1-1 com o Grêmio na última quarta-feira, em jogo atrasado Brasileirão, e deixou escapar a chance de ingressar no G4. O objetivo segue sendo entrar na zona que dá vaga direta, na zona do G4, né? Principalmente, que dá ingresso, dá vaga direta na Libertadores. A seu favor, o Alvinegro tem o retrospecto positivo contra o rival, que é de 9 jogos de invencibilidade. Tudo tem sua hora de ser revertido, né? O Fluminense também já ficou vários jogos ganhando do Botafogo, o Botafogo não ganhava do Fluminense e teve uma hora que perdeu. E eu acredito que hoje seja a hora do Botafogo perder, o Fluminense reverter esse retrospecto negativo, né? Onde assistir transmissão TV Globo e Premier. E o GE acompanha lance a lance com vídeos exclusivos, né? Escalação provável: Fluminense, técnico Luiz Zubeldia. Tratado para o lugar,
teve tempo de dar apenas 2 treinos. Então nós não podemos cobrar muita coisa do Zubeldia com apenas 2 treinos, né? Aí seria doideira a gente ficar criticando se a gente perdeu o jogo, porque o Zubeldia só teve tempo de conhecer os jogadores com 2 treinos. Então é meio difícil, né? Seria doideira se a gente perder o jogo hoje e ficar cobrando o Beldia já no primeiro jogo com só 2 treinos do treinador, né? Ficar difícil. Tanto é que ele não deve mexer muita coisa. O jogo de hoje, ele deve colocar basicamente o mesmo time, né? Tentando mudar, introduzindo alguma coisa dele para maneira de jogar, mas não dá para fazer muita coisa ainda. Ele vai fazendo isso aos poucos, conforme for tendo tempo para fazer um treinamento ou outro. Então, a gente hoje vai ver praticamente a mesma coisa que estava acontecendo anteriormente. Deve ter, de repente, mais disposição, mais agrupamento, os jogadores, de repente, podem estar com mais vontade. Tem alguns jogadores que realmente não estavam gostando do jeito do Renato Gaúcho dirigir o time. Quando o Renato Gaúcho chegou, eu falei muito que o Renato Gaúcho era bom de grupo, mas ele os treinamentos dele era mais rachão, né? Aí, durante o período, principalmente na Copa do Mundo, ele fez eu pensar diferente, mas depois eu escutei alguns influencers falar aí que parece que ele continuava fazendo o mesmo tipo de treinamento. Aí os jogadores ficavam meio perdidos em campo, né? Então, vamos ver agora o jeito do Zubeldia treinar. Lógico que hoje não dá para ver muita coisa, vai ser com o decorrer do tempo que a gente vai poder ver. E não temos como cobrar muito dele se por acaso tivermos uma derrota no jogo de hoje. Acredito numa vitória ou pelo menos um empate no jogo de hoje. O time provável para o jogo de hoje, né, segunda o GE, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Já mudando alguma coisa, Lúcio Acosta. Serna, Canóbio e Cano. Eu também acredito que o Cano jogue. Então, o time provável Fábio, Samuel, segundo GE, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Serna, Canóbio e Cano. Então, eu também acredito que seja esse time. Gostaria de ver depois no segundo tempo algumas mudanças, né? Gostaria de ver o Lescano jogar um pouco, dependendo de qual tiver o resultado do jogo. Também gostaria de ver o Lavega entrar um pouquinho no lugar do Serna e para ver se o time de repente joga um pouco melhor com ele, partindo contra-ataque, dependendo de como tiver o jogo. Eu não sei como é que o Botafogo vai jogar, que esse treinador, eu ainda bem dizer, eu não vi praticamente nenhum jogo do Botafogo depois que ele chegou. Então, não sei como ele vai jogar no Clássico. Aliás, eu vi o jogo, sim. Eu vi os 2 jogos contra o Vasco e não gostei muito do que eu vi no Botafogo, não. Mas como esse Botafogo contra o Fluminense tem jogado muito, independente do treinador, infelizmente, e tem um jogador no Botafogo que ele depois saiu do Fluminense, qualquer time que ele esteja, desde o Atlético Goianiense agora até o Botafogo, ele não perde para o Fluminense, é muito difícil. É o Marlon Freitas. Quando ele está em campo, dificilmente o Fluminense ganha. Aliás, eu não me lembro de ter visto nenhuma derrota do time do Marlon Freitas para o Fluminense desde que eu me toquei nisso. Mas espero que hoje o Fluminense quebre essa barreira também, consiga ganhar do Botafogo com o Marlon Freitas em campo. Então seriam duas barreiras quebradas. Uma do Marlon Freitas não perder o Fluminense, que é o menino da base, ele saiu do Fluminense meio brigado também.
e outra é do Botafogo, há 9 jogos, né? Não perdeu o Fluminense. Também quebraremos essa barreira. Então, o time do Botafogo provável é Léo Link, Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo, Cuiabano. Esse Cuiabano é bom jogador. Ou Marçal, né? Newton e Marlon Freitas. Marlon Freitas podia não jogar. Santi Rodrigues, Savarino e Jefinho. Arthur ou Arthur Cabral. É um bom time do Botafogo. Quem está de fora no Botafogo? Basto, cirurgia no joelho esquerdo. Natan Fernandes, fratura no antebraço. Neto, recuperação de cirurgia na coxa direita. Jordan Barreira, cedido à seleção sub-20 da Colômbia. Perdoe-me. A seleção sub-20 da Argentina. Joaquim Correia, lesão muscular não especificada. E Alex Telles. Arbitragem. Árbitro Ramon Abad, Abel, Santa Catarina. Não gosto muito dele. O Fluminense tem menos vitórias do que derrotas. E eu não gosto muito dele como árbitro, não. Não é só jogo Fluminense, não. Os jogos que eu tenho visto dele, eu não tenho gostado muito, não. Assistente número 1. Danilo Ricardo Simão Maniz, São Paulo. Assistente número 2. Thiago Americano Labes, Santa Catarina. Quarto árbitro. Arthur Gomes Rabelo, Espírito Santo. E o árbitro do VAR é Daniel Nobre Bins. Eu acho que é Bins, Rio Grande do Sul. Tá? Então o Fluminense e Botafogo vão se enfrentar hoje pelo Campeonato Brasileiro. Pela 25ª rodada da Série A, né? Vão se enfrentar hoje às 16 horas no Maracanã, com a transmissão da Rede Globo e do Premier. A gente deve saber a escalação do time oficial, né? Umas 2 horas antes do jogo começar, né? Então, às 4 horas, lá para as 2 horas, a gente já deve saber a escalação, tanto do Fluminense quanto do Botafogo. Eu estou na expectativa por um grande jogo do Fluminense. Lógico que não dá para cobrar muita coisa, como eu falei do Luiz Ubeldia, porque dois dias de treinamento é muito pouca coisa, né? Então não dá para aprimorar muita coisa no esquema de tático dele. Então vamos ver o que ele pode fazer no jogo de hoje. Estou numa grande expectativa pelo jogo de hoje. Espero que o Fluminense consiga uma grande vitória para alcançar 34 pontos e caminhar, porque o Botafogo acho que tem 40 pontos. O Fluminense, se ganhar hoje, vai a 34, se aproxima do Botafogo, fica a 6 pontos do Botafogo. E aí ele começa a subir na tabela, porque o Fluminense tem 2 jogos atrasados para fazer, mas ele agora, até o final do Brasileiro, ele só tem o Brasileiro para disputar, depois da desclassificação da Sul-Americana, infelizmente, que era a Copa que o Fluminense tinha mais chance de vencer, e fomos perder para um timinho muquirana, perdoe meu jeito de falar, mas é um time muito fraco. O Fluminense era para ganhar do Lanús com as mãos nas costas, mas infelizmente não conseguimos isso. Mas águas passadas, vamos mirar à frente agora. Então, de hoje em diante, o Fluminense tem só o Brasileiro para jogar até o final do Brasileiro. Depois aí tem a semifinal da Copa do Brasil e, se Deus quiser, passando pelo Vasco,
tem a final da Copa do Brasil. O Vasco tem jogado bem os últimos jogos, né? Ontem ganhou do Cruzeiro, lá em São Januário, por 2-0. O Cruzeiro jogou bem, teve várias chances, mas o Vasco também teve chance até de ampliar o placar. Então vamos tentar fazer o nosso até chegar a hora de jogar contra o Vasco na Copa do Brasil. Por enquanto vamos subir um degrau a degrau, tentar ficar lá entre os 6 primeiros colocados para nos classificarmos direto para Libertadores do ano que vem. Espero que o Fluminense faça um grande jogo hoje, obtenha uma grande vitória para seguir em frente no Brasileiro. E quem sabe a gente beliscar alguma coisinha por aí. O demais é aguardar o horário ansiosamente, né? As 2 horas para saber se a escalação oficial vai ser essa mesmo, ou se o Zubel dia vai mudar alguma coisa. E depois, se Deus quiser, podermos comemorar a vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Se Deus quiser, espero que seja uns 2-0, um 3-1, um 4-2 do Fluminense, né? Vamos aguardar para ver. Estou muito confiante. Senti firmeza no meu dia. Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora é a segunda parte que eu costumava falar no início do vídeo, e do tempo para cá estou falando depois. Eu acho que eu, como todos sabem, eu comecei a fazer, eu fiz meu canal e comecei a fazer os vídeos com a cara e a coragem, sem saber fazer nada direito aqui. Inclusive eu tinha vontade de saber colocar rolando embaixo no vídeo, né, no rodapé, né, o Pix, né, com o número, o Pix para poderem depositar no meu Pix e outras coisas mais que eu não sei fazer, mas se Deus quiser ainda vou aprender. Mas eu me surpreendi, né, conseguindo ter bastante gente inscrito no meu canal, bastante, por enquanto, da maneira que eu achava que eu não iria ter. Pensei que ia ter muito menos gente inscrito no meu canal, até porque eu não sou conhecido, não sou famoso, eu não sou influencer conhecido, estou começando sem fama, sem ninguém me conhecer, e graças a Deus tem muita gente acreditando e confiando no que eu tenho falado. Eu falo que eu não tenho conhecimento nenhum no clube, então eu vejo mais ou menos o que os outros influencers que eu confio, como o Gabriel Amaral, o Lessa, o Fio, o Cauã Tinoco, o Rafael Siqueira, né, que também fala sobre o vôlei, o futebol feminino do Fluminense. Eu acompanho o canal deles e acompanho o Jornada KTO também, 1902. Então, através dali eu tiro minhas notícias, né? E agora também vejo algumas coisas de manhã, quando eu não consigo ver o canal deles de manhã cedo, eu vejo no GE também algumas notícias para falar. Como o que eu falei hoje foi fundamentado no GE. Então aí eu tem algumas pessoas inscritas, né? Então tem uma pessoa de Portugal, 2 dos Estados Unidos e outras espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu estou muito confiante que eu tenho recebido elogios até das pessoas que estão se inscrevendo no canal. Aí agora, já que tem várias pessoas inscritas no canal, tem muito mais gente que assiste meu canal também, meus vídeos. Aí eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo o vídeo, por favor, para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar, dar um rápido, né? Rápido, né? Para aumentar a nota do canal e para ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Se Deus quiser, conto com o apoio de vocês. E também, essa parte, infelizmente, eu não estou tendo ajuda de ninguém, que eu vou falar agora. Eu sei que
como eu falei, eu tenho problema de mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Eu conto com o apoio de vocês também nos Pix, mas infelizmente não tenho recebido nenhum Pix. Nem no dia do meu aniversário me ajudaram, que foi dia 24 de setembro. Tem um amigo meu aqui que falou que ia ajudar, mas não, infelizmente não ajudou. Aliás, eu não tenho visto mais ele no canal, nos vídeos. Eu tenho dois Pix, se vocês puderem ajudar. O Pix é meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, ou até para escolher também, que de repente é menor, é mais fácil de digitar. Porque na hora que eu tenho mal de Parkinson, então para digitar o número, às vezes erro até, aí o número menor fica mais fácil. Os dois Pix são do Banco PicPay, né? O primeiro é o e-mail, como eu já falei, é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é esse menor que eu falei, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os dois, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Se vocês puderem depositar um valor, ou como presente atrasado, por eu ter feito aniversário dia 24, ou para ajudar o canal, podem depositar o valor que quiser. E aí deixem também o nome, que aí eu agradeço no próximo vídeo. Com certeza, tá? E quem quiser aparecer no vídeo também, quando se inscreverem, deixa o nome legível também, porque normalmente tem aquele nome que não fica muito legível, aí coloque o nome legível para eu poder agradecer no próximo vídeo também. E agradeço a todos, vamos aguardar, depositem por favor o valor para colaborar, qualquer valor seria importante para o canal, para nos ajudar, de repente a crescer e melhorar em algumas coisas. E também vamos aguardar ansiosamente, que eu estou aguardando desde ontem, nervoso, a hora da divulgação do time oficial, né? E também a hora do jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória do Flusão, para depois, se der, vir aqui falar, ou então amanhã vir falar com vocês também. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E um bom jogo para todos nós.